Boa noite. Vamos abrir João capítulo 3, versículo 36. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Eu vou pregar sobre aqueles que possuem a vida eterna. Vamos orar. Dá-nos tua graça na pregação, Jesus, para que sempre teu nome seja exaltado. Não o homem, não a mim, ninguém mais, só o Senhor. Então, é uma responsabilidade que paira de forma pesada em minha vida, para pregar o que Deus manda pregar. Dá-me tua graça e esperamos dias que o nosso país, aqui em Ribeirão Preto, aqui nessa localização e até toda a cidade, nossa esperança é um derramamento da tua presença. Aquela presença que vem para derramar arrependimento nos corações. Temos tua palavra e ela é poderosa para isto. Alimenta o teu povo, satisfaz os corações dos santos, não volta vazia para o Senhor e atrai pecadores ao arrependimento. Em nome de Cristo. Amém. Pode sentar, irmãos. Aqueles que possuem vida eterna. Eu sei que quando os irmãos falam, a gente fala de vida eterna, eu acho que vocês ainda não estão pensando em termos de vida. Então é difícil para nós que somos finitos pensar no infinito, irmãos. Para nós que somos dessa breve vida aqui, acostumados com esta vida que temos, é muito difícil entender uma outra vida. Normalmente, quando a Bíblia fala de vida eterna, os crentes normalmente pensam no céu. Mas eu quero lembrar os irmãos que o céu é a consequência da vida eterna. Não é a vida eterna. Eu vou para o céu por ter a vida eterna. Tá? Isso aqui é importante, irmãos, definirmos isto. Mas você fala, pastor, o que a Bíblia está tratando? Nota, ele diz o que aqui no versículo 36? Quem crê no Filho, ele não coloca o verbo no futuro. Ele não diz terá a vida. Ele diz tem. Os irmãos perceberam? O que ele está querendo dizer aqui? É que aquela pessoa que é crente, ela mostra, por ter crido em Jesus, que ela tem vida. Queridos irmãos, a Bíblia está fazendo um contraste entre a vida em Adão e a vida em Cristo. É tão importante falar sobre este assunto. Ixi, esse barulho é terrível. Que o mais que eu repita esse assunto, os irmãos não vão entender muito bem ainda. O homem sem Deus é morto. Morto. Para Deus, não tendo a vida que há em Cristo, Deus não o conhece. Não tendo a vida, está debaixo da ira. Você pode ser o melhor amigo seu, o melhor, um parente seu. Ele não tem a vida que é em Cristo, ele é morto. Deus não o conhece.
Deus o vê como homem natural. Tá? O homem natural é natural. Mas quando tem que envolver com a família de Deus, Deus diz, te conheço. Só os que têm a vida que é em Cristo. Como se conhece? Como é que eu sei que fulano de tal tem a vida eterna? Tem a vida que é em Cristo? Qual a resposta? O próprio versículo dá. Quem crê no Filho. Aí, mas todo mundo crê. Ô pastor, fulano de tal crê e aquele outro fulano crê. Mas a Bíblia não está tratando desse crer, que eu vou tratar aqui com os irmãos. Tá? Todos nós viemos destituídos da vida de Deus por causa do pecado. Eu estou tentando passar isso para meus alunos de evangelismo lá no seminário, para que eles entendam o que é depravação. O efeito do pecado é a morte. O efeito é a morte. Aí tem o meu neto. Ele tem o quê? 2 anos, vai fazer 3. Tá? Mas note, a gente ama demais da conta. Né? Mas ele não nasceu com a vida que há no filho. Os pais estão orando. Eu oro todo dia por ele. Ele é querido para mim. Eu quero que ele conheça Cristo. Eu quero que ele seja conhecido por Cristo. Para que ele possa viver por ele. É assim com meus outros netos. É assim também com os familiares de cada um dos irmãos aqui. Todo mundo deseja isso. Por quê, irmãos? Porque todos nós nascemos com a vida em Adão. Você nasceu quando seu pai lhe gerou em sua mãe. Ali estava um homem ou uma mulher lá no útero da mamãe com a vida em Adão. Aquela vida para Deus é morte. Cristo veio para qual objetivo? Em João, irmãos, quase não fala a palavra salvação. Em João, o propósito é falar, eu vim para dar vida. Quem nele crê tem a vida. Qual é a prova de que alguém é de Deus aqui no mundo? Tem a vida. Eu vou apenas mostrar para os irmãos aqui, antes de entrar na mensagem, o que diz aqui o texto. Veja, quem crê no Filho. Presta atenção, irmãos, que o verbo está no presente. É difícil falar de outra língua, outro idioma, outra gramática para os irmãos. O irmão Jailson está aprendendo grego. É uma gramática difícil, porque ela difere muito da nossa gramática aqui no Brasil, né? A gramática da língua portuguesa. Mas na gramática grega, aqui está o seguinte: é aquele que crê continuamente. Então difere da fé, da crença que os outros têm lá fora. Eu já mencionei muito isso que a Bíblia fala. O homem crê? Crê. Pergunta, vai de casa em casa, você crê em Jesus? Crê. E que tipo de fé é isso? Veio de quem? Veio do homem. O homem natural. Não veio de Deus. Não principiou como obra do Espírito Santo. Os irmãos sabem disso. O que diz Romanos? A fé, Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir. Tá vendo? É aquele ouvir obediente. Para quantas pessoas já preguei? Voltaram para suas casas, voltaram incrédulos. Alguns ficaram até mais endurecidos. Não creram. Alguns creram. Opa, a Bíblia diz que até o diabo crê. Não é essa fé natural que todo mundo tem.
É aquela fé que procede da própria mensagem do Evangelho. Eu temo muito com essa atividade de achar que a pessoa é salva porque ele ouviu uma música, gostou do ambiente. Mas não é verdade, irmãos. Em Romanos capítulo 1, Paulo diz que a fé é produto da mensagem do Evangelho. E esse Evangelho é pregado. Homens que pregam o Evangelho. Tirou a pregação do Evangelho, simplesmente a apostasia vem, derruba tudo. Irmão, se não pregar o Evangelho. Se você pensa que é apenas Evangelho, apenas um contato assim pessoal, a não ser que a pessoa realmente esteja querendo ouvir a verdade, você vai falar de Deus, mas a fé vem pela pregação, e a pregação da palavra de Deus. É assim que Deus opera. E Romanos 1,17 diz que é de fé para a fé. É a fé que entrou quando você se converteu, e ela persevera. Ela tem uma atuação constante. Por isso que nós cremos na perseverança dos santos, está vendo? Que é mais do que segurança. Tem grupos aí que gostam de ouvir, eu creio na certeza da salvação, na segurança. Mas a Bíblia junta segurança com perseverança. Tá? Alguém que disse assim, eu estou seguro, mas não tem aquele timbre de uma fé perseverante. A linha dele não tem energia. Ele volta para o mundo. Então foi uma fé que começou e parou. É um cabo de... eu não diria cabo de aço. É uma corda que arrebentou no meio do caminho. A fé não é assim. Ela começou com Deus e ela continua. Por isso que Paulo fala em Filipenses, aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará. Você vê o crente, ele pode até se cair no pó, na lama, se sujar, ele vai lá no pó, mas de repente ele é erguido no poder da palavra de Deus. E ele volta a funcionar. Então, irmãos, fica bem claro em João que todo o problema do homem, eu estou falando bem, tentando falar devagar, para dar esse ensejo de entendimento aos irmãos. Todo o problema do homem em relação a Deus é devido à ausência de quê? Procura para ver se o pulso da pessoa tem vida espiritual. Quando alguém está caído devido a um acidente, e a pessoa vai lá no pulso dela, para ver se está funcionando o coração. A Bíblia pega nosso pulso espiritual, para ver se tem sinal de vida. Muitos não têm, queridos irmãos. Vamos lá. Aí eu estou tentando mostrar, por exemplo, colocar vocês dentro do livro de João. Aquele livro é maravilhoso. Ele vai do começo até o capítulo 11. No capítulo 11 ele fala da ressurreição de Lázaro. Oh, que bonito! Jesus ressuscitou Lázaro. Mas aquela ressurreição, ela foi colocada exatamente, ela foi posta naquele capítulo para ela servir de brilhar o trabalho que Cristo falou que ia fazer. Eu vim para dar vida. A ressurreição de Lázaro é apenas para mostrar a missão do Filho. Eu vim para dar vida. Essa semana eu dei um trabalho para os meus alunos sobre o capítulo 5 de João. Aquele capítulo Cristo mostra com clareza que o problema do homem é a morte. Ele diz, meu pai trabalha até agora. Qual é o problema aqui em Ribeirão Preto? Dá uma olhada no povo lá fora.
Eles correndo de carro para um lado e para outro, fazendo compra, passeando, rindo. Eu ouço lá no meu apartamento música tocada e barulho para lá e para cá, futebol, música terríveis às vezes. E sabe, o que está acontecendo? Eles estão mortos. Eles não têm vida. Você chama para vir para a igreja? Eles não querem. Olha se eles leem a Bíblia. Não. Olha se eles têm amor por Cristo. Não. Olha se eles têm a liberdade de amar a Deus. Não. Olha, perguntas para onde eles vão. Não tem certeza. Eles habitam no sepulcro escuro. Então, queridos irmãos, a única prova, sendo bem claro aqui, que uma pessoa possui vida, é se ela crê no Filho. Vamos ver então aqui, eu tenho, deixa eu ver, 3 assuntos, 3 pontos aqui. Primeiro nós vamos ver a autenticidade da genuína fé. Nós precisamos saber disso. A fé autêntica. Em primeiro lugar, vocês cuidem para não confundir. O diabo faz tudo, ele é um imitador, queridos. Enquanto Deus apresenta um material original do céu, Satanás fabrica aqui de plástico. Lá no Savenhago, eles têm um lugar onde eles têm um lugar próprio para estacionar moto. E eles têm uma corrente lá, você vê aquela corrente bonita, você vê lá, é leve. É feito de plástico. Não dá para acorrentar um ladrão. Né? Por quê? É apenas imitação de corrente. Satanás é um especial imitador. Ele imita as coisas de Deus. E uma das coisas que ele imita é a fé. Cuidado, para não confundir. Vamos lá. Nós temos que distinguir do crer natural, porque o crer natural, ele crê nos sinais, nas circunstâncias, tem o crer das emoções, tá vendo? Os irmãos, quando lê os 4 evangelhos, os irmãos vão perceber que muita gente cria. Eles iam e viam os sinais, eles viam as maravilhas. Lá em João, muita gente creu nele, no capítulo 6. Mas sabe, quando Jesus mostrava a verdade eterna, eles davam as costas e retornavam para o seu mundo aconchegante. Os irmãos lembram, eu já falei tanto ali no capítulo 4 de Lucas, quando Jesus entrou na sinagoga, ele abriu a Bíblia. A sinagoga funcionava aos sábados, irmãos. Era a escola dominical deles. Jesus entrou e a Bíblia estava, o rolo, a lei de Moisés estava ali. E ele abriu e começou a ler. Abriu Isaías e começou a falar. E Isaías 60 ou 66, se não me engano, Jesus falou que aquele que estava narrando ali era ele. E o povo, amém, amém. Era igual o povo pentecostal, que quando ouve uma palavra bonita, amém. Mas quando Jesus abriu a boca e começou a atacar a eles com o pecado deles, dizendo que nos dias de Elias, Deus não atendeu os judeus, atendeu uma viúva gentílica. Eles ficaram com tanta raiva que eles pegaram Jesus, levaram para um precipício e ia matar Jesus jogando lá de cima. Não era a hora dele. Então ele se afastou. Os irmãos percebem? Eles criam? Criam. Jesus nunca falou que eles não criam. Jesus falava, vocês creem. Vocês creem em Moisés, vocês creem em Abraão, vocês não creem em mim. Outro detalhe que os irmãos podem perceber, está aqui vão comigo lá para João, capítulo 12. Só abrir umas páginas adiante,
E os irmãos vão ver ali no capítulo 12 de João, quando o nosso Senhor, João capítulo 12, capítulo 12. Quando termina aqui, irmãos, veja o final desse capítulo. O capítulo 12, versículo 41. Olha o que diz. Isto disse Isaías. Ele está falando de quê? Ele está mencionando aqui, irmãos, versículo 40, do que ocorreu com Isaías. Quando Isaías, no capítulo 6, contemplou a glória de Deus. E ele viu o Senhor. Isaías falou, eu vou morrer, eu vou perecer. Aquele Senhor que Isaías viu lá no capítulo 6 era Jesus. E olha o versículo 41. Isso disse Isaías, porque viu a glória dele, a glória de Cristo, e falou a seu respeito. Agora veja, contudo, muito dentre as próprias autoridades creram nele. Opa! Mas, por causa dos fariseus, não o confessavam. Está vendo? Para não serem expulsos. Então tem esse tipo de fé, que a pessoa vem na igreja, e elas falam, eu creio. Mas quando chega lá fora, quando os amigos interpelam, eles negam. Quando a religião dele lhe chama, o que é que você fez? Eles negam. Quando os pais dizem, você foi na igreja, crente, ele nega. Quando o mundo chama, ele vai atrás. Por quê? Qual é o problema? Essa fé natural. Os irmãos lembram quando Jesus curou aquele cego de nascença, no capítulo 9 de João? Aquele homem, quando Deus abriu, o Senhor abriu os olhos dele, que ele viu, ele falou, esse é o Senhor, é o meu Salvador, é o Messias prometido. Ele não importou quando expulsaram-no da sinagoga. Ele não podia mais ser um judeu religioso. Ele agora ia sofrer as consequências por ser afastado. Mas ele, quando viu Jesus novamente, ele ajoelhou e adorou o Senhor. Olha, queridos irmãos, isso é a fé autêntica. Outro detalhe, irmãos, o Filho veio ao mundo para fazer a vontade de quem? Ele veio fazer a vontade do Pai. Ele não veio para agradar, e aí os que creem no livre-arbítrio do homem ficam enchendo de linguiça suas mensagens, irmãos, com argumentos inúteis. Nós estamos vendo o Senhor realizando a vontade do Pai. Ele diz, eu vim fazer a vontade daquele que me enviou. Só tem uma pessoa no universo que tem livre-arbítrio. Deus. Eu e você somos escravos dele, agora como crentes. E os ímpios são escravos do pecado. Porque nós estamos entendendo agora que ele, o nosso Deus, é livre. Jesus veio fazer o quê? Ele veio para arrumar cemitério? Ele veio para pôr flores no cemitério deste mundo? Os homens, a nova era está fazendo isso. Enchendo as igrejas de flores, tá? Enchendo os defuntos de flores. E Satanás está fazendo os mortos falar glória a Deus, glória a Deus. Estamos louvando. Satanás está abrindo a boca, está mexendo com as mãos dos defuntos, está mexendo com os pés deles. E Satanás está fazendo barulho com os defuntos. Jesus disse, eu vim para dar vida. E ele fez isso em Jerusalém. Os irmãos lembram que quando Pedro começou a pregar, abalou Jerusalém. Os mortos começaram a ressuscitar. 3.000 almas no dia de Pentecoste foram salvas. Eles saíram da cova, foram tirados de lá, espantados, quando Deus abriu o entendimento deles. Quando a verdade chegou, quando o Senhor chegou, eis que estou à porta e bato. Eles ouviram a voz. Que faremos, irmãos? Olha, queridos,
Esse é o trabalho de dar vida. É o próprio Deus quem opera no pecador a bênção de crer no Filho. Então, é possível para o homem natural crer em Jesus? Não. É possível para qualquer homem, qualquer doutor, qualquer homem simples, qualquer mulher, qualquer jovem crer em Jesus? Não. Não é. A não ser que Deus opere. Qual a razão? Porque Deus tem que ressuscitar. Queridos irmãos, é fácil ressuscitar? Talvez um médico pode consertar uma mão, pode consertar um corte na cabeça, pode consertar a boca que nasceu com defeito, pode arrumar o olho de alguém, mas nenhum médico no mundo pode dar vida. Não tem ninguém no mundo, ninguém que possa solucionar esse problema chamado morte. Deus não veio consertar corpo. Deus não veio arrumar perna. Deus não veio arrumar braço. Deus não veio arrumar olhos. Ele veio dar vida. E quem que faz? Ele. Como foi que Jesus fez com Lázaro? Como foi que Lázaro saiu, depois de 4 dias já, cheirando mal lá no cemitério, lá no sepulcro dele, tudo morte ali dentro, já os tecidos já desfigurados, a carne podre já. Como foi? Foi o poder da palavra: Lázaro, sai para fora. Irmãos, e quando aquilo entrou, o poder da palavra de Deus foi algo incrível, que ninguém viu. Deus não opera os milagres dele para o mundo ver. Ele não chamou, Jesus não falou: corra lá e veja o que está acontecendo no sepulcro. Não, todo mundo ficou de longe. Porque Deus não opera milagres para o mundo ver. O mundo não vai ver. Mas quando Jesus chamou Lázaro, sai para fora, houve um milagre lá dentro. Que houve uma reconstituição do corpo dele, automaticamente. Os irmãos lembram de Ezequiel capítulo 37? Quando Deus falou: profeta fala, peça ao Espírito. E então quando ele profetizou, aqueles ossos que estavam lá secos, de repente começou a haver um barulho. Ossos com ossos no devido lugar. Cada junta ligando, irmãos, tudo. E aí começou a vir a carne. Começou a ver os nervos, e tudo funcionando, o rosto do seu lugar, a barriga, as costas, os músculos todos em seu lugar. E olha, e quando Jesus falou para Lázaro: sai para fora, todo esse milagre ocorreu lá dentro do sepulcro. E Deus levantou e saiu Lázaro para o espanto da multidão, indo em direção a Cristo. Os irmãos estão vendo? Enquanto o Senhor não chama, o homem não vem. O homem pode ir para um pastor, ele pode ir para uma igreja, ele vai atrás dos seus interesses materiais, mas não a Cristo. Lázaro, quando foi chamado, ele veio em direção ao Salvador. E aí que foi maravilhoso. É assim que Deus faz. Quando o pecador é chamado, vem. Deus opera milagre. Irmãos, quando os apóstolos começaram a entrar na Ásia, através de Paulo, Deus derramou o espírito de arrependimento e pecadores se convertiam. Irmãos, como é que pode um homem abandonar seus ídolos, abandonar sua pinga, abandonar seus bordéis, abandonar sua boca maligna? Tudo a morte trava, o homem é tomado pelo poder da morte e do pecado. A língua dele funciona para o pecado, a boca funciona para louvar o diabo, a mente está cheia de vaidade, os pés caminham para o mal, as mãos servindo ao pecado, todo o seu corpo serve ao pecado. O que acontece é que Deus opera quando dá a vida que é em Cristo, e então todos os poderes da morte que operavam naquela pessoa são tirados. E o pecador recebe a vida que há no Filho. E agora, vamos para a segunda parte aqui.
O que significa crer no Filho? Primeiro, eu tenho aqui alguns pontos subpontos para tratar. Primeiro, é um ato de obediência do coração que move o homem em direção à verdade bíblica. Não é esse cristianismo barulhento, ensurdecedor, diabólico que está acontecendo no país. É um trama do diabo para amoldar a população, achando que Deus está aceitando porque está louvando a Ele. Não tem nada a ver. O homem, irmãos, ao crer na Bíblia, é um ato que leva o pecador em direção à verdade. E a verdade qual é? Cristo, palavra. Segundo lugar, isso transparece numa genuína confissão. Isso é o que eu tenho falado para os irmãos sempre. Vida cristã começa com confissão. Quando eu caí em Adão, eu fiz uma confissão de que eu ia obedecer ao diabo. Eu ia servir o pecado e dar as costas para Deus. A vida é confissão, queridos. Você vê o homem no pecado? Para onde ele está indo? Para onde ele vai? Olha o que ele fala. Olha o que ele gosta de ver. Olha onde ele serve, o que ele serve. Confissão. E para Cristo? É somente dizer eu aceitei Jesus? Não. É uma confissão do coração. Eu sou de Jesus. Aleluia. Não tente burlar Deus. Não tente manipular. Não tente dizer que está tentando ser apaixonado por Ele. Não. Ele vê o coração. Ele vê o homem que confessa. Ele vê o homem quebrantado. E diante dele, calado. E quando abre a boca, é para dizer, tem misericórdia de mim. Outro detalhe. A fé bíblica leva ao arrependimento. Sim. Não tenho pregado isso hoje mais, irmãos. Eu dou graças a Deus que vários pastores estão levantando para pregar arrependimento. Nós não podemos deixar sem. O púlpito tem que incendiar a pregação do arrependimento. Arrependei-vos, convertei-vos a Cristo. O arrependimento muda, irmãos, o homem de uma forma tal que ele passa a ter uma mentalidade de Deus na vida. O que foi que eu fiz? Quando Davi foi checado com o pecado dele, por Natã, então, naquele momento, a mente dele foi introduzida dentro da realidade do que ele havia feito. E ele se arrependeu. Ele chorou seus pecados. Arrependimento move a alma a tomar um novo rumo. O homem que crê em Jesus, ele toma um rumo, ele se torna um seguidor. Na Bíblia tem duas expressões usadas de comunicação de Cristo com o homem. Vinde a mim e segue-me. Quando ele diz vinde a mim é para entrar nele. Quando ele diz segue-me, pode ter certeza, ele diz pode vir, eu vou guiar você. Olha, queridos irmãos, o homem convertido, o homem que crê em Jesus, ele tem um novo rumo. Você o vê na igreja. Ele deixa os bares. Ele deixa a vida errada. Ele deixa aquela atitude de querer fazer o que ele quer. Ele ama a palavra de Deus. Ele passa a amar a oração. Ele passa a estar com os irmãos na igreja. Ele passa a abandonar o mundo. Ele passa a ser um seguidor fiel do Senhor. Esse é o fruto de alguém que realmente crê. Também, irmãos, é um relacionamento singular. Porque quando eu falo singular, é único. Eu estou falando um relacionamento, e para ter um relacionamento, tem que envolver duas pessoas.
Não é verdade? Quando o homem casa, é ele e a esposa agora. É um relacionamento. Quando o homem vai a Cristo, ele vai a Cristo. Ele se converte a Jesus. É Cristo o Senhor. Pronto. Queridos irmãos, digo mais. O Senhor será toda sua suficiência. Irmãos, a conversão envolve o homem dentro dos parâmetros da verdade. Ele diz, eu quero a verdade. Ele habita agora. A cruz, irmãos, a mensagem da cruz, a cruz onde o meu Senhor sofreu, ela lança luz a toda a minha vida. Agora eu vou ver. Agora o cenário mudou. Agora meus olhos são abertos para eu ver a palavra. Meu entendimento também foi esclarecido. Meus sentimentos estão no seu devido lugar. O caminho está aberto, eu sei para onde eu vou. A quem servir e como servir. É dentro desse contexto da verdade que a luz que vem da cruz mobiliza o pecador a viver. É um relacionamento com Cristo. Você vê o crente orando sozinho. Não precisa ninguém empurrar. Ele ama a Bíblia. Ele quer a palavra. Eu tenho uma irmã no meu Facebook. Ela parece que é de Uberaba. Ela colocou lá na página dela mesmo, bem no começo, o que seria minha alma sem Deus. Impressionante. Ela demonstra um amor infindo por Cristo. Olha, irmãos, e cuidado, porque quando a pessoa vai a Cristo, ele não tem este contato ecumênico com todo mundo, não. Ele quer se investigar. Olha, agora ele pode ver, ele precisa de orientação. Por isso que tem um pastor na igreja, por isso que tem um ambiente dentro de uma igreja, onde deve ter pessoas amadurecidas para ajudar um ao outro. E ele quer, cuidado, o que aquele fulano está falando, o que ele está pregando, é verdade isso. Ele começa a entender as coisas, conforme a Bíblia ensina. Outro detalhe aqui, queridos irmãos, é um ato que mostra ser contínuo, um crer contínuo. Os irmãos já perceberam que o crer passa a dominar a alma do crente. Eu já preguei aqui no Salmo 103. A fé é o homem interior em ação. A fé é o homem lá dentro, um novo homem em Cristo, vibrado com as cordas da sua vida, fazendo funcionar a sua fé e seu homem lá dentro, ordenando a alma. Vamos para a igreja. Pare de lamentar. Pare de ficar questionando Deus. Está vendo? Oh, minha alma, bendize o Senhor. Bendize. Está triste? Vença. Você viu o salmista falando? Por que está tão triste, oh minha alma? Por que está assim, deprimida lá dentro? É porque, sabe, é a fé perguntando, por quê? Louva a Deus. Louva. Os irmãos percebem então, o crer é contínuo. E desenvolve a vida de fé. Haverá um crescimento da fé para a fé. Os irmãos, vocês estão tendo uma jornada, um curso na graça, e vocês estão indo para a faculdade, e vocês vão receber o certificado da fé lá no céu. Usará a fé para enfrentar os perigos deste mundo. Nós estamos cercados de mentiras hoje. Mentiras, irmãos. E quando chega o momento de dificuldade, se houver perseguição, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar pela fé e vencer tudo no poder do Senhor. E até a morte. Nós vamos ter que enfrentar a morte. E como é que nós vamos fazer? De fé em fé, crescendo assim. Cultivará a fé dia a dia. Você não vem à igreja. Se você despreza a igreja, se você despreza o serviço pastoral,
de preparar material, alimento, você vai cair na fé. Também, irmãos, não posso deixar de olhar meu tempo aqui. Tá? Também é uma condição de uma eterna bem-aventurança. Crer em Jesus é o maior milagre. Tem um hino antigo, foi um milagre que ele fez os astros, que ele fez as nuvens, que ele fez tudo. Mas o maior milagre é salvar alguém. Porque isso, irmãos, emudece o reino do mundo. Você não vê ninguém fazendo festa porque alguém se converteu. Os anjos fazem. A terra emudece. Porque, queridos irmãos, Deus tirou alguém do sepulcro do pecado e trouxe a vida que há em Cristo. E ele não voltará mais lá. Quem tem vida eterna não morre mais. O movimento pentecostal crê que o crente perde a salvação. Mentira! Como é que você vai perder uma vida que é eterna? Não tem jeito. Tem jeito. Tá? Agora, irmãos, vamos lá. O pecador será alvo do milagre de Deus. Deus opera por milagre. Onde o homem está com a mão dele, onde tudo é fácil, onde usamos nossos meios para atrair pessoas, Deus não está presente. Ele aprove fazer milagre. E milagre ele opera quando nós nos humilhamos, caímos perante ele. Ele falou com os discípulos, ficai em Jerusalém. Não planeje nada, não faça programa nenhum. Fique lá. Orando, eles ficaram. Até o dia que o Espírito Santo desceu. E agora? Eis aí o salvo, quem tem vida eterna. Ele era o herdeiro do inferno, programado já para ir para a ira de Deus, destinado ao fogo eterno, não predestinado, irmãos, faça a diferença, destinados ao fogo eterno. E agora, o que você vê? Eis o herdeiro de Deus, aquele Saulo, um terror para os crentes, agora amando a Cristo, e que bênção conhecer a ressurreição. A evidente vida eterna. Como é que vamos saber? Eu tenho pregado, hoje até falei pelo Facebook. Se você não tem o temor de Deus, se o modo como levaram você à salvação não lhe levou a quebrantar perante Deus, se você ainda é uma pessoa obstinada, rebelando-se contra a autoridade do Senhor, rebelando-se contra a verdade, duvide que você seja um crente. Uma das atividades preciosas na hora da conversão é levar o pecador ao desespero. Vamos lá. A primeira coisa é contrária à vida recebida em Adão. É contrário. A vida em Adão, ela vai do pecado para piores coisas. Está vendo, irmãos? Olha aquele homem que nunca nasceu de novo. Ele vai de mal a pior. Paulo fala isso em Romanos 6. Tá? Ele vai de depravação para maior depravação. É o contrário em Cristo. Ele começou pela fé, começou no amor, e ele vai desenvolvendo, crescendo um novo homem. Esse é o formato do homem em embrião. Os irmãos estão percebendo? Ele está desenvolvendo e ele está sendo formado um novo homem em Cristo. A verdadeira humanidade. Os irmãos querem ver o homem que deveria ser Adão lá no Éden,
Olha um crente agora. Veja um crente. Ele é a humanidade que Deus queria fazer. Fez em Cristo. Não fez em Adão. Fez em Cristo. Olha ele. Olha a boca dele. Olha o amor dele por Cristo. Olha a piedade dele. Olha como foi a vida de Enoque. Olha aquele nosso irmão em Cristo que vamos conhecê-lo lá no céu. Quando ele se converteu, ele se apegou tanto a Deus. Apegou tanto que a Bíblia diz que Enoque andou com Deus. E Deus o tomou para si. Que vida! Outro detalhe, irmãos. Esta vida era marcada pelo conhecimento da verdade. Se a pessoa tem prazer pela mentira, mas aquele outro pastor está dizendo que é mentira aquilo, tem prazer, vai para lá, alguma coisa está errada. Porque a nova vida que há em Cristo, ela evidencia um prazer pela verdade. E a verdade, irmãos, tem seu escopo, né? Ela tem seu campo de concentração ali, onde nós nos envolvemos. É a salvação em todo o seu âmbito, é a vida em santidade, é a vida em progresso, é a vida em Cristo, é a vida na igreja, é a vida de santa justiça no mundo. Tudo isso é verdade. É a palavra de Deus envolvendo a vida do crente. E não importa se ele é culto ou ele é uma pessoa ignorante. Eu conheci crentes lá na Bahia. Pessoas simples, quase não lia direito. Mas o amor que tinha pela palavra. Às vezes não entendia muita mensagem. Né? E o Spurgeon foi visitar uma irmã numa fazenda. Ela estava lá trabalhando com alguma coisa. Ele perguntou, a senhora entendeu a mensagem domingo? Ela disse, eu estou aqui, peneirando isso aqui, e o que sobra que eu estou vendo aqui é igual a mensagem que eu vi. Eu peneirei tudo e peguei um pouco daquilo que já me fez muito bem. Que ele não entenda, não sabe explicar, mas ele tem um prazer por aquilo. A alma se deleita em Cristo. É marcada também na vívida, na liberdade do Espírito Santo. Liberdade. Antes a liberdade que o homem entendia em Adão era liberdade para pecar. Era liberdade para trilhar o caminho, dando as costas para Deus. Mas agora não. Ele usa a liberdade para viver para Deus. A liberdade no pecado desce. A liberdade em Cristo sobe. A liberdade no pecado é um peso que mergulha o homem para o inferno. A liberdade em Cristo dá asa. A graça fornece aquela asa que o crente vai subindo. Ele vai desenvolvendo. Diz, não quero mais aquilo. Eu não quero nada de peso do mundo para a minha vida. Eu quero sobrevoar as alturas da graça de Deus. Poder servir. Estou na igreja, sou servo em minha casa. Aquela mulher crente é serva do seu marido. Ele é servo da sua esposa. Ele é servo dos filhos, servo dos irmãos da igreja. Ele vive assim. A vida é justiça. E isso é liberdade. Até que a morte chegue, arranque todo o peso desse corpo terrível, mortal, e concede poder e graça para ele subir. Ninguém consegue segurar uma ave. Você pega uma pomba aí. Você diz, pomba, você está fazendo muito serviço errado ali na minha rua. Eu vou jogar você fora, né? Jogar no buraco. Ela bate a asa e voa. É assim que Satanás tenta fazer com os crentes. Tentando pegar e jogar no inferno. Mas ele bate as asas e sobrevoa para o céu. E é evidenciado, as duas coisas eu termino aqui. Na santidade no viver. Que vida maravilhosa. Vida do crente é santidade. Santidade é o quê? É obediência. Pronto. Que não tem santidade não é crente, irmãos. Porque a salvação bíblica
ela expõe imediatamente santidade. Tá? A salvação faz brilhar uma nova vida, um reto caminho no andar e um prazer por abandonar o que não presta. E para encerrar, riquíssima esperança. Ou sim, vida cristã sem esperança, vida cristã é marcada por dúvida. Não tem isso na Bíblia. Esperança na Bíblia é certeza. Eu me lembro quando eu estava lá em São Paulo, os meninos meus eram pequenos, Jessé era do tamanho do Theo. Né? Nós moramos lá. Eu fiquei 1 ano tentando levantar sustento. Né? E às vezes a minha família ficava em casa, me esperando quando eu chegava de uma igreja, porque eu não levava toda a família. A dona Nádia deixava a luz ligada. Ela sabia que eu ia chegar. O crente é assim. A esperança não apaga a lâmpada. Ele deixa a lâmpada ligada. Os irmãos lembram daquelas virgens? As virgens loucas e as virgens ativas e sábias. Elas deixaram azeite no candeeiro. Elas prepararam. Elas tinham certeza que o noivo chegaria. E então, irmãos, é assim que é o crente. A esperança do crente é essa esperança. Eles estão tão certos. Ele vai voltar. Olha, irmãos, que eles mantêm acesa a luz. Acesa. Estou aqui, Senhor. Ele vai entrar e vai dizer, pode chegar. Não é? Olha os crentes de Tessalônica, queridos irmãos. Eles se empolgaram. Que empolgação foi essa? Foi algo do Espírito. Que eles imediatamente, quando se converteram, foram para suas casas. Aquele ídolo ali, jogou fora. Aquele outro, jogou fora. Quebrou tudo que não presta. Jogou essa atividade satânica das suas vidas. E passaram a servir. Servir ao Senhor. Como servir como escravos. Estavam juntos. Por quê? O versículo 10 do capítulo 1 diz que eles esperavam Cristo vindo para livrá-los da ira vindoura. Da ira vindoura. Agora, queridos, essa deve ser a nossa vida. E os irmãos devem saber que o salvo não tem medo mais da ira vindoura. Ele está confiante que o que foi feito na cruz foi suficiente. E então, agora, mire o incrédulo. Ele não tem a vida que é em Cristo. Para onde ele está indo? Ele está indo para o inferno. Ele está a qualquer momento. Deus vai derrubar sua ira. Os irmãos sabem o que é isso? Um pecador sem salvação? De repente, queridos irmãos, está tudo bem na vida deles. E Deus solta a sua ira. Os irmãos lembram de Sodoma e Gomorra? O que foi que aconteceu? O povo estava tranquilo. Um dia maravilhoso. Eles poderiam dizer como os mineiros, que dia bom. Mas foi naquele dia, quando o céu estava límpido, Deus fez cair fogo e enxofre, matando toda a população. A ira de Deus é assim. Os homens no pecado, eles pensam que a vida é graciosa, mas não é. É um sol de perigo que brilha. Até que Deus ordena. Pegue esse, pega aquele, pega aquele, pega aquele, pega aquele. A morte vem, um ladrão vem, um assassino vem, um câncer vem, e de repente um desastre chega e pega esses elementos. E Deus coloca todos debaixo dos pés de Cristo. E Cristo os amassa. E assim. Sabe, a graça de Deus opera chamando pecadores. Vinde. Vinde.
Eu estou pregando, vinde a Cristo. Quem sabe, Deus, na sua misericórdia, comece a agir. Que Ele haja através dessa mensagem. Vamos ficar em pé.